Então, boa noite, gente. A gente vai começar essa session hoje, uma segunda-feira, dia 11 de setembro de 2023. Vamos falar com profissionais e estudantes de Purdue University. Então, muito boa noite. Meu nome é Simone Ferreira. Eu sou orientadora e responsável pelo escritório do Education SA na PUC Rio de Janeiro. Education SA, que é a fonte oficial de informações sobre estudos nos Estados Unidos, um órgão ligado ao Departamento de Estado americano, que tem mais de 40 centros pelo Brasil. Então, de repente, perto de cada um de vocês, pode ser que tenha um centro Education SA. Nós estamos estrategicamente localizados em diferentes cidades do Brasil. Como eu falei, meu escritório fica dentro da PUC Rio, e o Education SA, a fonte oficial, serve, uma ponte exatamente para conectar vocês a universidades americanas, para oferecer informações precisas, abrangentes, atualizadas sobre oportunidades de estudo nos Estados Unidos. Tem uma série de iniciativas que a gente tem, que nós fazemos, para ajudar os interessados em estudar nos Estados Unidos, aquelas pessoas que às vezes já sabem que querem estudar, muitas outras vezes não sabem, não têm ideia e precisam de bastante ajuda, mas independente do estágio de interesse que a pessoa esteja, a gente ajuda qualquer pessoa que queira estudar, fazer uma graduação, um mestrado, um doutorado nos Estados Unidos, né? Hoje eu tenho o prazer de também dizer para vocês que a gente tem uma forte presença nas mídias sociais, então convido a vocês a nos seguir no Instagram, e no LinkedIn, no Instagram Education SA Rio, Education SA Brasil, e no LinkedIn Education SA Brasil. E também aproveito a oportunidade para convidar todos para a nossa feira de mestrado em Direito, que vai acontecer agora em outubro. Estamos abrindo as inscrições. Amanhã as inscrições vão estar todas nas mídias sociais no ar, então, assim, muito bacana vocês divulgarem essa oportunidade. Mas quero agora falar um pouquinho de Purdue University. I'm very happy. I'm going to switch to English. I'm very happy for being here tonight and having with me here today some important people from Purdue University. So we have Heidi Arola, the Assistant Vice President e Diretora de Parcerias Globais de Purdue University. We also have the Professor Luis Brito, and you have some students. We have Henrique, we have Mayara, we have Luis and Tulio, and they will be talking with you about their experiences at the university. So they will be talking about the CAPES Purdue PhD program, which is a great initiative. And that's it. I'm going to mute my mic. I'm going to be here and helping you, but please feel free to send your questions. By the way, a Heidi vai fazer a parte dela em português, em inglês, sorry. Ela fala também em português, mas ela vai fazer a parte dela em inglês. E o professor Luiz e os alunos vão fazer a parte deles em português. Então, acho que essa vai ser uma oportunidade, assim, bastante troca e de bastante mistura de línguas e de experiências. So, with no further ado, Heidi and everyone, thank you so much for being here tonight. The floor is yours, Heidi. I'm going to mute my mic and I will pass on to you. Muito obrigada, Simone. Obrigada a todos e todas que estão presentes hoje. And indeed, I'm going to switch over to English because I know that all of you who are joining us tonight are really interested in doing a PhD in the United States at Purdue University, or perhaps gathering information to help advise somebody else who might be interested in that. So I'm going to share a few slides, and here we go. Okay, I assume you can all see this now. All right, so again, tonight we're talking about the CAPES Purdue PhD in Agriculture Fellows Program. It's a very unique opportunity through a partnership between Purdue University and CAPES in Brazil. We're very proud of this, and we came out full force, as you can see, all current fellows plus a professor in the College of Agriculture to help you learn more about this program, and we just really hope we get a robust pool of applications this year. Let me advance here. Okay, so as you can see, I have just, to introduce all of us,
more than one Viçosa graduate here on the line. In a moment, you're going to hear from Dr. Luis Brito. And then we have 3 fellows, and here they're going to introduce themselves when it's their turn. But you can quickly see just the variety of backgrounds that these students come from, although ironically, all in agronomy. Okay, so this year's call is for all 11 Purdue agriculture departments. There are many thematic areas this year, so we're really excited about that because the last call last year only had 3 thematic areas. And this year we have so many to choose from. So if your area of interest or research is in digital agriculture, energy and plant sciences, which encompasses phenotyping and genetics and soil sciences, precision agriculture, genomics, proteomics, or metabolomics, that's a lot of X, harvest and post-harvest sciences, or forest restoration and conservation, this call would be attractive to you. The deadline is October 13th, so it's great that you're here today. What that means is that you have just over 1 month to get your application materials ready. Now this opportunity is wonderful because it's basically what we would call a full ride fellowship. So it's a fellowship administered as an assistantship. And that means that you would get your stipend, which means it's almost a form of payment. So you're paid to be a graduate student. Your tuition remit would be covered, and then copies would also pay your flights and partial insurance. And then you use part of your stipend to pay for the rest of your insurance. So this is just a picture when we first signed the MOU with copies approximately 3 years ago. So I want to talk just a little bit about Purdue in general. This might be one of the first times you're hearing about Purdue. And then I'll say a few words about the relationship between Purdue and Brazil and the international community at Purdue. And I will wrap up quite quickly and pass the microphone to Dr. Luis Brito, who's going to talk more specifically about what it's like to be a graduate student in the College of Agriculture. So Purdue was founded in 1869. We're a very old university, 150 years old. Many people think we're private. We're actually a public university. I think when you hear the term Purdue and not, Indiana, and you don't hear the state itself, you might assume that we're public or we're private, but we're actually public. We're a US land grant institution and a comprehensive research university with 11 academic colleges or schools. We have about 51,000 students, so very large student body, about 75% undergraduate and 25% graduate. Some of our claims to fame are that we are known as the cradle of astronauts. The first and the last man on the moon were graduates of Purdue University. We also have, and this may be of more interest in your area, 3 World Food Prize winners. So the World Food Prize is sort of like the Nobel Prize in agriculture. And you can do a little bit more research yourself on those winners. So there's a map here showing you where Purdue is located. We're about 2 hours from Chicago and about an hour from Indianapolis. So a very kind of quiet, but tight-knit and fun community. Also considered to be very safe with much lower cost of living, and yet very easy access to bigger cities for nightlife and everything else. We're very international. In the United States, there are more than 4,500 educational institutions, and we're always ranked in the top 10. So we're number 9 in the United States right now out of 4,500 institutions for international enrollment. So we have about 9,500 international students and 1,250 international faculty and staff from 75 nations. And Brazil is our 11th largest student population. We have 143 students currently. Our census comes out next week, and then we'll even have more up-to-date numbers for this year. But as of last academic year, we had 96 undergrads and 47 grad students from Brazil. We also have 53 visiting scholars, students who maybe are doing a
Sandwichi, as you call it, who classify as visiting scholars. We also have many faculty and researchers. So what's also very interesting about Purdue is if you look back at the history, our foundation for all international programs is linked to Brazil. You know, these days we have students and faculty from 120 countries, but our history, going back to the 1950s, really started with Brazil when we worked very closely with Viçosa, in fact, and helped develop the graduate programs at Viçosa in agriculture. And I understand from my Viçosa colleagues that even today there's an Avenida Purdue within the campus of Viçosa. So quite an interesting history there. And you see a couple of little photographs in the bottom of this slide of different Purdue faculty engaging with Viçosa faculty. I think at the time it was called, it had a different name, the Rural University of Minas Gerais, which later became Viçosa, if I understand correctly. And what's also interesting is that this engagement and these connections were before the establishment of USAID, you know, before President Kennedy even started at USAID. So, and also Purdue was involved in the creation of Embrapa at the time as well. So today, this kind of history and legacy continues, and in fact has been revitalized in recent years. So we have this new, relatively new Copies Purdue Agriculture PhD Fellows Program. We've also participated in Copies Printi with University of Lavras and other Brazilian universities. We're very proud that we have a Fulbright chair in interdisciplinary studies. So actually at this very moment, a professor of agricultural economics from Universidade de São Paulo, de São Carlos, is at Purdue right now for the semester. We've participated in the Copies Fulbright Modernization of Undergraduate Education program and work very closely with the Embassy, Education USA, and so forth to promote, you know, collaborations and joint programs. And we also have a very strong connection and an MOU with FAPESP in Sao Paulo and a large center-to-center grant between the National Science Foundation and FAPESP, which includes 2 universities, Unicamp and USP. And speaking of universities, we have many partners in Brazil, 35 different agreements over time. But today, our top partners stand out as Unicamp, Viçosa, Lavras, USP, UFRJ, ITA, and Unicinos. And the last 2 largely because of the Fulbright chair. Those faculty from both of those universities have spent time with us and developed longer lasting relationships. So I'm going to stop there, but I just wanted to give you that brief introduction about Purdue and let you know that I think you'd be very welcome on our campus as a Brazilian student. And I'm going to pass over the microphone to Dr. Luis Brito. Boa noite. Todos conseguem ver minha tela aqui normal? Sim? Meu nome é Luis Brito, eu sou professor associado de Genética Quantitativa e Genômica no Departamento de Zootecnia, aqui no Colégio de Agricultura, aqui na Universidade de Purdue. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre a minha perspectiva. Eu sou professor aqui desde 2018, então completei 5 anos. E uma das áreas temáticas é a agricultura digital. E eu vou comentar um pouco sobre as pesquisas e oportunidades nessa área aqui também. Então, um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu sou mineiro, como vocês devem ter percebido pelo meu sotaque. Eu sou da Zona da Mata de Minas, Miraí, mais especificamente. Eu me formei em zootecnia na Universidade Federal de Viçosa e também fiz um mestrado na área de genética quantitativa e melhoramento animal. Eu fiz o doutorado na Universidade de Guelph, no Canadá, com um doutorado de sanduíche na Nova Zelândia. E em 2018, eu me mudei aqui para Purdue, quando eu comecei a trabalhar aqui no Departamento de Ciência Animal. E um dos fatores que me atraíram muito aqui para os Estados Unidos, para a Universidade de Purdue, é o fato do conceito e da infraestrutura e as oportunidades que nós temos aqui, né?
o colégio e a universidade em si têm melhorado muito. Então, esse ano de 2023, vocês podem ver que o Colégio de Agricultura ficou em terceiro lugar nos Estados Unidos, em quinto lugar no mundo, e tem tido vários investimentos na área de infraestrutura, de pesquisa, contratação de novos professores e pesquisadores, bolsas para estudantes, muito suporte para continuar melhorando e avançando ainda. Então, é uma excelente universidade nessa área de agricultura também, né? E uma grande vantagem da Universidade de Purdue é que existem vários outros centros alocados dentro do nosso campus. Como um exemplo, aqui no nosso departamento de ciência animal, também existe uma unidade do USDA, que é USDA-ARS, que seria o Livestock Behavior Research Unit, que fica aqui no terceiro andar do nosso prédio. Então, ou seja, além de interagir com os professores e pesquisadores da universidade, nós também temos a oportunidade de interagir com vários pesquisadores e profissionais de vários outros centros. Assim como esse exemplo aqui do USDA, existem vários outros centros de pesquisa, assim como empresas, startups, que estão localizadas no nosso campus aqui também. Então, são várias oportunidades para interagir com profissionais de outras organizações aqui em West Lafayette. Um pouquinho sobre pós-graduação aqui na Universidade de Purdue, eu acho que um ponto muito interessante é um conceito que existe aqui nos Estados Unidos, que é o que a gente chama de Land Grant University. São universidades que têm um foco muito grande, não apenas na geração de conhecimento, no ensino e na extensão. E cada estado tem basicamente uma universidade que é considerada como Land Grant, e Purdue é a Universidade Land Grant do estado de Indiana. Tem pesquisadores e professores treinados no mundo todo, nas melhores universidades e centros de pesquisa, e uma excelente infraestrutura para pesquisa. Só como um exemplo, nesse último ano, o orçamento para a pesquisa de Purdue foi maior do que 600 milhões de dólares. Então, ou seja, existe uma quantidade de recurso muito grande, né? E tem tanto suporte de setores públicos, assim como também de setores privados. Uma grande vantagem é que além do suporte do setor privado, tem uma interação muito grande. Então, várias empresas financiam pesquisa, elas vêm ao campus para poder aprender com o que está sendo desenvolvido e trabalhar em conjunto com os estudantes e pesquisadores também. Além disso, a universidade está localizada em uma das regiões mais fortes na área de agricultura e engenharia agrícola. Inclusive, o Departamento de Engenharia Agrícola de Purdue é considerado o melhor do país por 11 ou 12 anos consecutivos. E, além disso, é uma região com uma alta qualidade de vida, baixo custo, super seguro, próximo de grandes cidades como Chicago e Indianápolis, como a Heidi já mencionou, né? Além disso, eu acho que fazer o doutorado no exterior, eu acho que é uma oportunidade muito grande de crescimento pessoal e profissional, porque além do treinamento formal que a gente recebe através de disciplinas, pesquisas, tem várias oportunidades de treinamento, como workshops, feiras de trabalho, e tem como dizer, a cultura de treinamento, eu acho que é muito bacana aqui, porque é uma cultura de formação de pesquisadores independentes e líderes, ao invés de ser uma cultura um pouco mais paternalista. Então, o objetivo nosso aqui é treinar estudantes de doutorado que serão profissionais independentes, criativos e que serão líderes nessa área de agricultura, né? E eu acho que isso é muito bacana, essa forma de treinamento aqui nos Estados Unidos. Tem uma oportunidade de interação com alunos e professores de vários departamentos, de várias áreas de conhecimento, grande variedade de culturas e diversidade em linhas de pensamento, que eu acho que é super importante para o nosso treinamento como profissional, né? Várias oportunidades de participação em eventos científicos locais, nacionais e internacionais, financiados por Purdue, e através desse edital terão oportunidades financiadas
através dos orientadores de Purdue para participar em vários eventos científicos. Além disso, tem várias outras atividades complementares, como grupos de estudo, estágios em companhias públicas e privadas, aqui na região de Lafayette ou em outras regiões dos Estados Unidos, seminários, dias de campo, feiras de emprego, cursos de verão e várias outras oportunidades. Então, eu não vou demorar muito tempo aqui, mas eu gostaria só de mostrar alguns exemplos que Purdue está liderando, como, por exemplo, na área de comportamento e bem-estar animal, como o desenvolvimento de sensores, então a integração da parte de ciência animal com a engenharia e ciência dos dados, justamente para desenvolver tecnologias e ferramentas que podem melhorar a produção animal, né, de uma forma mais sustentável ao longo prazo. Desenvolvimento de sensores para coleta de dados, também a parte de integração de dados. Purdue tem um programa que se chama o Data Mine, que justamente treina estudantes, inclusive alunos do Colégio de Agricultura que estão fazendo doutorado, podem participar desse programa, que seria justamente para aprender mais sobre ciência de dados, sobre a parte de integração dos dados, análise de dados, utilização de vários métodos como aprendizado de máquina, machine learning e outros, né? Inclusive, o nosso grupo tem trabalhado bastante com o desenvolvimento dessas ferramentas para integração de dados. E alguns pontos sobre o edital que eu gostaria de mencionar. Primeiro, a inscrição do candidato à bolsa é gratuita, até 5 anos de bolsa, sendo que a maior parte dos doutorados são em torno de 3 anos e meio a 4 anos, então é uma bolsa bem flexível, né? Para as cartas de recomendação, é bem importante que vocês peçam às pessoas que vão enviar as cartas de recomendação que elas enviem até a data de encerramento das inscrições, porque se a CAPES não receber até o prazo, a sua inscrição será invalidada. É necessário que você tenha um diploma de graduação, mas não exige mestrado. Em outras palavras, alunos de graduação também podem aplicar para a bolsa de doutorado. E uma vantagem desse ano é que a CAPES reduziu a nota necessária para a proficiência do inglês. Então, o TOEFL esse ano é um pouco mais baixo, que ainda é um pouco mais alto do que o mínimo exigido por vários departamentos, mas já foi um progresso de parte da CAPES. E também eles adicionaram o Duolingo English Test, que é conversando com alunos que fizeram os 2 testes, eles comentaram que o Duolingo seria um pouco mais fácil de conseguir a nota exigida. E, além disso, além desse edital, tem várias outras oportunidades de estudo aqui na Universidade de Purdue. Então, eu recomendo que, mesmo que além de aplicar para esse edital, entre em contato com professores aqui da universidade, porque existem outras oportunidades de financiamento através da Universidade de Purdue também. Então, era isso que eu gostaria de compartilhar com vocês. Qualquer dúvida, fiquem à vontade para entrar em contato, tá bom? Muito obrigado. Eu estou à disposição para responder qualquer dúvida no final, se nós tivermos tempo. Muito bom. Eu gostaria de chamar a Mayara para se apresentar e também falar, talvez dar algumas dicas aos outros. Olá, boa noite. Eu sou a Mayara. Eu fiz a minha graduação e o meu mestrado na Universidade Federal do Rio de Janeiro. E eu apliquei em 2019, eu e o Henrique, né? Foi o primeiro edital desse programa. E só que a gente só conseguiu vir em 2021 por conta do Covid, né? Deu uma atrasadinha aí, mas conseguimos. Estou começando meu 3º ano, nem acredito, o tempo voa. E quando lançou o edital, eu confesso que eu não estava muito esperançosa. Então, assim, não percam a esperança, é possível. Apliquem. Eu acho que como agora o tempo está bem curtinho, tenta focar nessas 3 coisas mais importantes, que é a carta de recomendação, a questão do tempo, né, de submeter a carta no tempo certinho, porque isso pode te desclassificar.
A questão da prova de teste de proficiência, o que foi muito bom eles terem baixado a nota. E, se eu não me engano, o Duolingo é bem mais barato do que o TOEFL, o que é muito bom, porque não é uma aplicação barata, né? Você tem que fazer teste de proficiência, você tem que se dedicar e tal. Só que tenta porque é uma oportunidade maravilhosa e é igual o professor Brito falou, se vocês não conseguirem por esse programa, vocês também podem tentar diretamente com professores, é, é real, é uma oportunidade, e, e assim, tenta. Então, foca na carta de recomendação, no teste de proficiência, e assim que vocês conseguirem a classificação e tal, é tudo certo, depois, se vocês precisarem de ajuda para fazer essa ponte entre os professores, eu, Henrique e Túlio, a gente está aqui para ajudar vocês. Podem mandar e-mail, a gente vai, conversa com os professores, porque nós somos muito cobiçados. Né? A gente já tem 3 anos de bolsa que o professor não precisa se preocupar em pagar, vem da CAPES. Então, assim, tem professor falando comigo, Maiara, você não conhece nenhum brasileiro? Vamos tentar arrumar gente. Então, assim, é uma oportunidade maravilhosa, vale muito a pena tentar. E é isso, se vocês precisarem de qualquer ajuda, eu vou colocar meu e-mail no chat, se vocês estiverem com vergonha de perguntar aqui, se quiser perguntar depois. Mas é isso, gente, tenta, porque é uma oportunidade incrível. A Purdue é uma universidade maravilhosa, e vocês vão amar a experiência, é incrível, é incrível. Thanks, Mayara. Enrique, you're up next. Boa noite, meu nome é Henrique, eu também estou começando o 3º ano do doutorado, a gente começou com a Maiara no mesmo ano. Eu sou formado em agronomia pela Universidade Federal do Paraná e tenho mestrado pela Exalc. Eu acho que a Maiara resumiu tudo, então realmente, nesse primeiro momento, não se preocupar tanto com a segunda parte, talvez, que é conectar os professores e tudo, mas ler o edital e conseguir cumprir todas as datas, porque principalmente o que está no edital vai ser meio que a lei para vocês. E depois, quando for contatar com os professores, geralmente mandar e-mails objetivos, que os professores geralmente são muito ocupados, então se você escrever muito, às vezes vai passar despercebido, ou então, como a Mayara falou, conversar com a gente para a gente também fazer a ponte. E eu acho que é isso, é realmente tentar, porque é uma oportunidade boa, além da parte educacional também, a vivência, tudo, o que soma muito no profissional, então vale bastante a pena. Thanks, Enrique. And Tulio just arrived at Purdue in August. So, Tulio. Obrigado, Reide. Oi, pessoal. Então, estou aqui na Purdue tem 1 mês e 1 semana. Eu fui da última chamada, né? Eu cheguei aqui tem pouquíssimo tempo, ainda estou me adaptando. Mas o que eu tenho para falar para vocês é que é uma experiência muito boa. A universidade, além de ser muito bonita, é tudo muito fácil aqui de se encontrar, a estrutura é muito boa. Eu acho que, assim, se vocês tiverem persistência, né, e fazer todo o processo, é muito certeza que vai dar tudo certo. Compartilhando um pouco da minha experiência, né, eu tive alguns problemas, por exemplo, no TOEFL, que a nota era mais alta e eu não passei de primeira, tive que fazer de novo. Quando eu estava fazendo a inscrição, eu ainda estava terminando meu mestrado. Eu não sei como é a situação de cada um de vocês, mas às vezes vocês também estão terminando o mestrado ou estão com várias coisas ao mesmo tempo e acho que não vai dar certo, né? Eu acho que o mais importante agora eu vou tentar até o final, né? Enquanto eu não tiver o meu sim ou o meu não, eu não vou desistir. Eu fiz assim e deu certo. Então, o que eu tenho para falar para vocês é isso. Não se desesperem, se não der certo da primeira, tenta de novo. Dessa vez a gente tem várias áreas, né? Eu estava um pouco indeciso assim de qual área tentar no edital, porque tinham poucas da vez que eu fiz, eram só 3. Agora tem várias áreas. O TOEFL e tem, além de ser o TOEFL, tem outros exames e está mais baixa a nota. Então assim tem vários pontos positivos, né? E o Henrique me ajudou muito da vez que eu tentei, porque eu mandava um e-mail para o professor, ele não me respondia. Às vezes é porque eles estão ocupados, ou às vezes cai no spam, né? Porque como aqui a gente tem o e-mail da Purdue, tudo que é fora do domínio da Purdue cai no spam.
então pode ser isso também. Então, assim, se vocês já quiserem também escrever o projeto com possível orientador, que não é o principal agora, e quer contratar um professor e não está dando certo, manda mensagem para a gente, que a gente vai lá e fala um oi, e a gente dá um jeito, assim. Né? Então, acho que o mais importante é isso, sabe? E aqui, como a Rede falou, o Brito também falou, é uma universidade, uma das mais internacionais dos Estados Unidos, tem gente de tudo quanto é lugar, então é um ambiente muito acolhedor, vocês vão se sentir muito acolhidos aqui, e o departamento de agronomia é para todo mundo. Eu, por exemplo, sou da biologia, né? Fiz meu mestrado em microbiologia agrícola, está um pouco relacionado ali, mas se você também é de outra área, com certeza vai ser bem-vindo aqui também. Bom, estou à disposição, né, para quem tem alguma dúvida também. Eu também vou colocar meu e-mail aqui, tá bom? Obrigada. All right, Simone, can we pass the microphone back to you for the Q&A? Sure, you can. And I was thinking here, so I'm going to switch Portuguese. Eu estava pensando aqui enquanto todo mundo estava falando, e eu mesma tenho uma pergunta para vocês. E a minha pergunta é a seguinte: eu sei que vocês falaram do digital, eu sei que vocês falaram que a universidade tem uma estrutura fantástica, o nome, né, já diz muita coisa a respeito da universidade, mas assim, a despeito disso tudo, se vocês pudessem, se vocês tivessem que voltar no tempo agora, olhando para trás, o que vocês gostariam de ter sabido durante essa candidatura que talvez essa informação fosse importante para vocês e nortearia o trabalho que vocês tiveram com a candidatura de um outro jeito? Bom, eu não sei, porque o Túlio, ele já faz um tempinho que eu apliquei, né? Não sei, mas o Túlio acho que pode falar melhor. Mas na época, isso foi em 2019, eu gastei muito tempo escrevendo o projeto, porque a gente tem que escrever um projeto para enviar. Então eu foquei muito nisso e, sinceramente, não é tão importante assim, E né? por que, Mayara, que não é tão importante assim? É porque eu acho que a CAPES, ela quer saber se você tem essa capacidade de fazer um projetinho, né? É bem curtinho, acho que eram 2 páginas no que eu fiz, não sei o atual, né? Então, assim, é só uma coisa, assim, básica, sabe? Como um requerimento mesmo, assim, que eles Cumprir o colocam. Então, requerimento. exato, entendeu? Mas eu acho que o mais importante é ter a nota do TOEFL, né, ou de outro teste dentro do requerimento deles, as cartas de recomendação na hora certinha. Então, assim, eu acho que focar nessas 2 coisas que é mais importante, assim. É claro, né, se dedicar para na hora de escrever o projeto, mas não se estressar tanto assim, porque o projeto no final, assim, nem foi tão E importante. uma pergunta, vocês tiveram que escrever um personal statement? Sim. Foi fácil, foi difícil? Como é que foi isso? Eu fui contando a minha vida, o que eu já fiz, o motivo que eu queria ir para os Estados Unidos. Não foi tão difícil, não. Mas ele tem que ser em inglês, se eu não me engano. Na época, meu personal statement foi em inglês. Então, acho que também é em inglês. Então, assim, tem que dar uma caprichada aí no inglês. Na época, eu pedi até para um amigo meu, que eu tenho um amigo aqui nos Estados Unidos, eu pedi para ele dar uma olhadinha no inglês para não pagar mico. Revisar. Não, meu amigo. Mas é isso. Eu acho que os meninos podem falar mais também, se quiserem. Claro. Túlio, Henrique, e vocês? O que vocês acham dessa pergunta? O que vocês podem acrescentar? Eu vou com a Mayara também, a questão do projeto. Infelizmente, no edital, a gente não dá para saber o quão importante é a parte do projeto. Né? É claro que é importante, mas a gente não sabe o quanto é. Então, eu fiquei perdido nessa parte, e uma das primeiras coisas que eu já fiz foi tentar achar um professor para escrever um projeto, escrever aquele projeto super interessante, super disruptivo, assim. E eu ainda não sei, eu contatei a CAPES na época, mas eles também não deram muita explicação, assim. Então, eu acho que escrevendo um projeto básico já está ok, não precisa ser nada, né, inovador, assim, digamos. Você não precisa descobrir a pólvora, né, de novo. Isso, porque foi uma parte que demorou muito para mim também. Eu contactava com o meu orientador hoje e ele não respondia, né? Foram várias vezes até que eu cheguei no último e-mail e falei, olha, hoje é o último dia, se você não me responder hoje, não vai ter como,
porque eu não queria me aplicar sem, né, já ter alguém assim Claro. e tal. Aí vai de cada um também, né? Mas eu acho que o principal é o exame de proficiência, porque sem ele não tem como. E as cartas de recomendação também, se isso for uma questão que possa demorar muito. Né? Essas duas O personal questões. statement foi tranquilo? Foi tranquilo. Eu já tinha participado de outros editais, assim, de outros intercâmbios que tinham que fazer isso também. Então, já tinha feito outras vezes. Claro que é completamente diferente do daqui, assim, para esse momento, né? Muda os anos, muda tudo, mas para mim não foi uma questão, não. Eu tenho uma pergunta com relação ao contato com faculty, né? Você falou que teve que insistir com o orientador e tal. Isso é algo determinante no processo, não necessariamente com a CAPES, mas mais com a PETU também, que eles identifiquem que você já tem alguma pesquisa relacionada à área que você está interessado, consegue apresentar isso, porque, claro, é verdade, o projeto não precisa ser muito longo, mas ele tem que falar a língua dos pesquisadores da instituição, da host institution, para te tornar atraente o suficiente para a candidatura, né? Isso também acontece nesse processo de ter que falar com o faculty? Então, eles pedem um possível orientador. Então, é igual você falou, tudo que a gente possa agregar no processo é melhor, né? Então, se você já puder colocar um projeto muito bom ali, igual no meu, por exemplo, a gente conectou vários departamentos da Purdue, né? Colocou os professores, então isso mostra que o aluno teve uma iniciativa de contactar outros professores e fazer um projeto que vá de encontro com a universidade, certo? Mas, por exemplo, nesse momento que a gente tem pouco menos de um mês, né? E se for colocar em prioridade é ter o exame de proficiência, ter a carta de recomendação e o projeto, né, por último ali. Mas se puder, se tiver tempo de conversar, escrever, quanto mais melhor, certo? Claro. Eu lembro que na época, quando eu apliquei, eu entrei no site, né, no departamento de agronomia e fui pesquisando o perfil dos professores, lendo o artigo e tal. E eu coloquei duas possíveis professores no meu projeto. E no final eu não acabei trabalhando com eles, acabei trabalhando com uma outra professora, mas que ela é maravilhosa, eu adoro trabalhar com ela. E uma coisa muito legal foi que eu mudei minha área. O meu mestrado foi com Plant Pathology e agora eu estou na área de solos. Então ela foi extremamente flexível em relação ao meu projeto. Isso foi muito legal. Quando a gente tem o nosso dinheiro, é muito bom exatamente por isso, porque você tem essa flexibilidade de trabalhar com o que você quer. Então, foi bem bacana. Então, o fato de... respondendo a pergunta, né, da Annelise. Então, assim, é muito bom se você já tiver um contato com o professor, óbvio, é um ponto a mais. Mas se você não tiver, não tem problema. Você só precisa indicar, acho que é no formulário, você coloca nome de 2 professores que você gostaria de trabalhar com eles. É que eu acho que o processo são em duas partes. O projeto é só para CAPES. Aqui para Purdue, então a gente não precisa, você indica só os professores que Teria são da mesma área. compatibilidade, né? Uhum. Tá certo. Muito promissor. Tá ótimo, obrigada. Isabelle, Thalita, Vinícius, vocês têm perguntas? Lina, Davi. Eu acho que a gente pode também, Simone, né? Eu acho que o Davi abriu a imagem, pode fazer perguntas, mas aproveitando que o Davi é um dos nossos advisors, reforçar que a gente está pelo Brasil todo nos Centros Education USA, à disposição para dar esse suporte, como a Mayara mencionou ali, pedir ajuda do meu amigo para dar uma olhada no statement, né? Nós temos vários recursos muito bons para as pessoas prepararem seus essays. Temos uma plataforma de Essay Writing Center, além da experiência dos advisors para fazer o review, né? Para ajudar vocês a preparar o texto de uma forma mais acadêmica, mais interessante para atrair a atenção dos professores que vão estar reviewing the materials, né?
Então, podem, mesmo vocês que estão aqui se apresentando para a gente hoje, souberem de alguém que faça alguma pergunta, e é muito bacana vocês estarem disponíveis para isso. Mas se precisarem de apoio até para entender melhor o Duolingo, ou localizar como fazer, ou o Test Center no Brasil, podem encaminhar para a gente, que nós temos uma rede de advisors para ajudar, tá? Acho que o Davi apareceu para fazer uma pergunta, Davi, fica à vontade. Hello, everyone. Actually, just watching the presentation. It's always great to hear from Purdue. And hello, Heidi. And so nice that Education USA is having this moment with the students, because for you guys that are watching this presentation, you have an invaluable opportunity here. You know, studying there and in a big university such as Purdue with a scholarship and then connected with copies, please don't miss this opportunity. We are sometimes when we have students applying for master programs here, it's not that easy to find scholarship opportunities. But when we have a PhD program that you can apply, even for the undergraduate program, please consider applying for that. Yes, just reinforcing what you guys were bringing here. Yes. Perfect. And please tell your Wonderful. friends. Spread the news, because again, you know, there's more Yes. areas this year, and we just really hope we get many more applications. So Copies will fund up to 5 students this year. So 5 students, and again, this is a collaborative arrangement. So Copies pays the first 3 years, and Purdue pays the second 2 years. Thank you, Heidi. I have just one more question. If you could tell us, how is your routine in terms of labs and all the work you have to do for the university, and also social life? How is life at Purdue? Bom, eu estou começando o meu 3º ano agora, então é o último semestre que eu faço aula, já consegui terminar todas as disciplinas. Que delícia, né? É bom. Deve ser muito bom. E eu vou para laboratório, vou para campo, tem experimento de campo. É bem assim. Mão na massa, Tem ba- hands-on. Isso. E o que mais? Eu tenho muitos amigos aqui brasileiros. Tem muita coisa para fazer. A cidade é pequenininha, mas tem bastante coisa para fazer. Tem Chicago, que é aqui pertinho. Eu amo, sou apaixonada por Chicago. Tem muita coisa para fazer lá, muito museu legal. Então, assim, é bem bacana. A estrutura dos laboratórios. Eu tenho uma técnica no meu laboratório que me ajuda demais. No Brasil, eu sofria demais no mestrado, não tinha nada. Então, aqui é muito bom. Então, o que mais você perguntou de vida social? Isso, como é que é a sua rotina aí? Você só trabalha, só estuda, só se Não. diverte? Como é que é esse balance, né? Então, a Purdue, uma coisa muito legal daqui é que eles fazem muitas atividades durante a semana, mais durante a semana mesmo, né? Então, sempre tem alguma coisa para você fazer. Uma palestra para você assistir ou alguma atividade. Agora o summer está acabando, mas quando é summer aqui, eles fazem muitas atividades no campus, né? Dão free food, enfim, fazem atividades ao ar livre. Isso é bem bacana, eu acho muito legal. Agora o inverno, agora a gente está entrando no fall, né? Agora no final de setembro, e depois vem o inverno, que é a parte que eu não gosto. Eu não gosto de inverno e do Rio, né? Eu sofro um pouquinho, mas eu já estou acostumando. E eu acho uma delícia essa questão de ter as 4 estações aqui onde a gente mora, é bem definido, né? Isso é bem legal, uma coisa aqui no Rio é só verão o tempo todo, tem pouquinho, um verão mais assim, ameno, e verão o resto do ano. Então é bem legal. Ou seja, aproveitar as tantas oportunidades que a Purdue oferece
fazer uma boa candidatura, fazer a candidatura antes de qualquer coisa, fazer uma candidatura bacana, uma vez sendo aceito, aproveitar todas as oportunidades, que não são poucas. Luiz, acho que você podia falar um pouquinho dessas oportunidades. Você falou de alguma coisa? Se você pudesse falar mais um pouquinho, assim, até da sua experiência pessoal mesmo, quando você chegou na universidade até agora, como é que são essas tantas oportunidades que existem? Simone, tem algumas oportunidades. Primeiro, por exemplo, para conseguir bolsas de estudo, eu acho que o Henrique, me parece, já mencionou, esse contato com o orientador, eu acho que é muito importante, porque às Fundamental, né? vezes, sim, porque às vezes o que acontece? A gente recebe vários e-mails de alunos de vários países que eles enviam cadeias de e-mail que basicamente você vê que eles escrevem um e-mail e enviam para dezenas Todo de mundo. professores, né? Então, assim, quando você recebe um e-mail que você vê que o aluno dedicou um tempo a entender qual o seu tipo de pesquisa, as áreas que você trabalha, fala um pouquinho mais sobre as experiências deles, isso, a maior parte dos professores, quando você recebe um e-mail um pouco mais elaborado, você vai responder, pelo menos para dizer que você não tem vaga no momento, né? Uhum. Então, acho que isso é muito importante, porque várias oportunidades podem aparecer a partir desse primeiro contato. Talvez, por exemplo, apesar do prazo agora para essa aplicação da CAPES, a gente tem basicamente um mês, eu creio que ainda tem bastante tempo, mas caso alguém, por exemplo, não consiga a nota de inglês, de proficiência em inglês necessária, pode ser que eles poderiam continuar estudando e tentar de novo. E talvez esse primeiro contato que eles já fizerem com os professores aqui em Purdue, isso já facilitaria quando tiver uma bolsa de um projeto financiado, por exemplo, pelo USDA, ou alguma outra agência de fomento dos Estados Unidos, o orientador já estaria em contato com aquele aluno e poderia haver oportunidade do aluno vir com uma outra forma de financiamento também, né? E estando aqui, eu acho que tem muitas oportunidades, por exemplo, para o aluno fazer estágios durante o verão, por exemplo, depois que eles terminam, por exemplo, as disciplinas e os requerimentos principais, de passar um tempo, por exemplo, em centros de pesquisa espalhados nos Estados Unidos, que é uma experiência muito enriquecedora também, né? E, e assim, eu acho que tem oportunidades de fazer disciplinas em vários departamentos, então acho que assim, esse treinamento multidisciplinar, eu acho que é uma vantagem muito grande, porque como é uma universidade grande, tem muitas disciplinas que são oferecidas em vários outros departamentos, por exemplo, ciência da computação, estatística, biologia, vários outros departamentos fora do Colégio de Agricultura, que os alunos de doutorado no Departamento de Agricultura também podem tirar vantagem, né? Então, assim, eu acho que a universidade oferece muitas oportunidades, não apenas no campus aqui, mas também para interagir com organizações fora de West Lafayette também, né? Ou seja, é uma questão, então, de quando fazer os alunos forem fazer contato com os professores, não saírem falando, disparando a mesma mensagem para todo mundo. Focar, fazer o trabalho direito, fazer uma boa pesquisa, identificando quais os professores que têm uma linha de pesquisa que tem a ver com aquilo que o aluno quer estudar naquele momento. E contactar esses professores. E isso é muito bom que você está falando, porque é exatamente o que nós também falamos para os nossos orientandos, para as pessoas que a gente vai atender que querem fazer doutorado. A gente sempre fala isso, olha, antes de você sair escrevendo para a universidade perguntando onde eu acho essa informação, ou sair perguntando assim, quanto que eu tenho que tirar no TOEFL, no IELTS ou no Duolingo? Não faz isso, pelo amor de Deus. Preciso fazer a GRE? Não, não pergunta nada disso. Primeiro você pergunta direito. Se você não achar no site da universidade, joga no Google. Se você não achar no Google, vai para o LinkedIn e vê se tem alguma comunidade. Não sai perguntando. Primeiro você pesquisa bem, depois que você realmente tiver certeza, aí você pergunta. Além disso, comece um relacionamento, né, com os professores, escreva um e-mail se apresentando. Existem maneiras e maneiras de você escrever e-mails, né? Então, você não está falando com o seu amigo, você está falando com um professor, com um doutor, um pesquisador. Então, assim, trate essa pessoa com respeito, se apresente em poucas linhas dizendo quem você é, o que você quer, qual o seu interesse, por que você ficou interessado pela pesquisa do professor, e a partir daí
pergunta, se coloca à disposição, pergunta se há interesse, se o professor pode falar com você, de repente tenta combinar um horário, e aí começa esse contato. É exatamente isso que a gente fala para os nossos alunos. Então, adorei essa sua fala, porque a gente fala isso, a Annelise está falando, fazendo assim com a cabeça. A gente tem um programa que ela coordena, que é para alunos de baixíssima renda e altíssima performance. Heidi, you remember this program, the Opportunity Funds Program, right? You remember. So, e ela coordena a parte de graduate do programa. E exatamente a gente fala isso para esses alunos, como para qualquer outro aluno que queira fazer um graduate program nos Estados Unidos. A gente diz, você vai contactar um professor, tenha esse approach. Então, isso que você está falando é muito importante. E fora essas outras oportunidades de realmente, não só de ocupar o tempo, mas porque acho até que vocês estudam tanto, trabalham tanto, que não dá nem tanto assim, tempo para ocupar. Mas, assim, de usar o tempo de maneira que isso vai ser produtivo para você e vai valorizar o seu currículo para depois, quando você voltar para o Brasil, se você voltar para o Brasil, enfim, você poder trazer o seu currículo de maneira agregada, com informações, né, com conteúdos interessantes. Então, isso é muito bacana. E Simone, só aproveitando a fala, né, e a fala do professor Luiz Brito, eu acho que, gente, é um momento que você está aplicando para uma instituição que vai investir em você, então é um investimento então, que é binacional, né? Vem pela CAPES e pela Purdue. São 5 anos da vida de vocês que vocês vão estar lá, então, assim, realmente precisa ter essa concretude do que vocês estão aplicando, né? Vocês precisam saber por que estão aplicando. Então, as informações a Purdue já vai deixar lá no site para vocês. Tem os canais também de atendimento. No que diz respeito ao que a Simone acabou de falar, busca de faculty members, a gente tem modelos, se vocês precisarem, né? Vocês podem contatar a Rede Education USA. A Rede Education USA tem um recurso também chamado Essay Writing Resource Center, que é em parceria com o RELO, Regional English Language Office, que é para ajudar a escrita acadêmica de vocês. Então, com certeza já vai ter alguns recursos dentro desse que eu mencionei, que vão ajudar a refinar o texto de vocês, né, para essa candidatura. Isso Simone aí. acabou de deixar aí, então só Isso. pegando o Deixei gancho, aqui. trazendo ele. Obrigada, Davi. Deixei aqui o link. Lembrando aqui, pessoal, que a Maiara, o Henrique e o Túlio também deixaram o contato deles para vocês. E, nossa, o que eles estão oferecendo é ouro em pó, né? Ou seja, vocês poderem, enquanto candidatos, falarem com pessoas que já foram candidatos um dia e hoje em dia não são mais. Eles estão lá fazendo o PhD deles. Então, você pode ser, né, o próximo a estudar lá. Então, assim, faça direito ao seu trabalho. Lembre-se, como a Annelise falou, Davi falou, e eu falei antes e repito agora, a gente pode ajudar vocês nessa candidatura. Arregassem as mangas, façam um bom trabalho. A gente vai divulgar essa recorded session em our YouTube channel, né? A gente vai colocar no YouTube channel e vamos compartilhar com os advisors, falar para os advisors compartilhar, vamos fazer essa informação chegar para diferentes canais. Gente, eu queria só então finalizar dizendo muito obrigada, Heidi, super obrigada. Informação assim super valiosa, Henrique, Túlio, professor Luiz Brito, e Maiara, muito obrigada por essa sessão, que eu acho que foi extremamente informal e, ao mesmo tempo, extremamente instrutiva, informativa e importante. E muito obrigada também por vocês, além de terem se disponibilizado a vir conversar hoje com as pessoas, também ter esse voluntariado para conversar com os próximos candidatos. Tá bom? Lembre-se que estudar nos Estados Unidos é mais fácil do que você pensa e vocês podem ser os próximos brasileiros a estudar nos Estados Unidos. E lembre também da Feira do Education USA, de mestrado em Direito, que amanhã vamos estar as informações lá nos nossos canais, no nosso site. Quem não segue a gente, vamos lembrar? Education USA Brasil, Education USA, tem que falar Rio, tem o Instagram do Education USA São Paulo também, e tem dos outros centros do Education USA. Mas, enfim, estamos aí nas mídias sociais e esperamos que vocês possam nos seguir e participar dos nossos eventos, tá bom? E qualquer dúvida em relação à candidatura, estamos também à disposição. Se a gente não souber, a gente vai conversar com a Heidi e vai perguntar aí o que a gente responde para vocês, mas pode deixar que a gente vai ajudar vocês, tá bom? Obrigada, boa noite, um abraço para todo mundo e ótima semana. Obrigada. Tchau, tchau, boa noite. Boa noite. Boa sorte. Tchau. Tchau, obrigado. Boa noite. Bye, Heidi.